Olá, criptomaníacos! No vídeo anterior, quando o Bitcoin estava entre 4.900 e 5 mil dólares, eu mencionei que essa era uma região de pouca resistência e que o Bitcoin provavelmente bateria na faixa dos 5.200 dólares, quando encontraria uma resistência devido a uma média móvel que passa exatamente nesse valor e cairia para uma faixa bem abaixo. Foi justamente o que aconteceu. O Bitcoin chegou até os 5.200, entrou nessa faixa dos 5.200, bateu, despencou até os 4.800. Agora, hoje, nas últimas horas, ele voltou a subir para tentar novamente romper essa região, essa faixa dos 5.200 dólares na segunda tentativa. E é importante que ele consiga romper. Caso contrário, a gente deve ver novamente uma queda, possivelmente mais forte que a queda anterior. Enquanto isso, a mídia continua fazendo o que sempre faz, desinformando as pessoas. Então, vários portais conhecidos, tradicionais do mercado, que poucos meses atrás estavam afirmando que o Bitcoin tinha morrido após perder 90% nesses últimos meses, estão tendo que justificar para o público que essa alta de agora não faz nenhum sentido. Então, a mídia ainda está na fase de rejeição, não está aceitando que erraram nas previsões anteriores. E como consequência, temos uma chuva de matérias absurdas que só geram desinformação, principalmente entre os novatos desse mercado. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo logo após a vinheta. Antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal para não perder o nosso conteúdo e também deixa o seu like, já que eu dei uma de mãe de Ná no vídeo anterior e a previsão deu certo. Falando em previsão, a previsão sobre o lançamento do nosso site finalmente vai se concretizar e está acontecendo nessa segunda-feira, dia 8 de abril. Segunda-feira agora, coloca no seu calendário para você não perder esse lançamento. Vai acontecer na parte da tarde da segunda-feira, tá? Vocês que já estão inscritos lá no site vão receber um e-mail informando sobre o lançamento. Quem acompanha as nossas redes sociais, que estão aqui na descrição do vídeo, também vai ser informado sobre o horário de lançamento. Então fiquem ligados tanto nas redes sociais da Criptomaníacos quanto no seu e-mail. Assim você não perde o horário para a entrada na nossa plataforma de serviços, onde você vai encontrar notícias, relatórios, análises gráficas, cursos online, tutoriais, sinais, enfim, tudo o que você precisa nesse mercado num único site, num único local. Mas agora vamos ao vídeo. A previsão do vídeo anterior se tornou realidade. O Bitcoin encontrou resistência ao entrar na faixa dos 5.200 dólares, onde encontra-se a média móvel exponencial dos últimos 21 dias, chegando até a passar isso durante alguns minutos em algumas exchanges. A gente viu ele chegando a 5.300, 5.300 e poucos em algumas exchanges, para na sequência desabar até a faixa dos 4.800 dólares, onde nos últimos dias ficou se consolidando entre esses 4.800 e os 5.000 dólares para pegar fôlego novamente e buscar uma nova tentativa em romper os 5.200 dólares, que é o que está acontecendo agora. E caso não tenha sucesso, isso pode acabar nos levando a suportes mais baixos, lá na área dos 4.500 dólares, onde encontra-se a média móvel das últimas 200 horas. No longo prazo, permaneceremos com a tendência de alta desde que o preço se mantenha acima dos 4.200 dólares, antiga resistência que agora se tornou suporte. Apesar desses rallies do Bitcoin resultarem em ganhos em praticamente todas as altcoins quando a gente está comparando com o par dólar, quando a gente compara com o par BTC, isso não acontece. No dia 2, quando vimos o nascimento desse novo rally, a única moeda no top 50 que superou o Bitcoin foi a Nano. Já no dia 4, outros nomes foram surgindo, como podem ver na tela. O Bitcoin Cash conseguiu se valorizar impressionantes 39% sobre o Bitcoin nesse dia. Mas o normal, quando vemos altas fortes do Bitcoin, sempre será as altcoins sofrerem contra o par BTC. O resultado é ainda mais relevante quando analisamos os maiores retornos contra o dólar no mês de abril. Vejam que o Bitcoin Cash permanecia liderando com 94% de retorno, seguido por Litecoin e Dogecoin, com retornos na casa de 50%. Lembrando, isso aqui é com relação ao dólar e não com relação ao BTC. Como era de se esperar, valores tão altos como esses chamam a atenção de todos. E o processo se inicia com a grande mídia.
A mídia, dita especializada, continua falando bobagens e espalhando desinformação. O número de matérias sem sentido que saem a cada alta ou baixa do Bitcoin é assustador. Vejam a CNBC. Para eles, a justificativa da entrada de 40 bilhões de dólares no mercado de criptomoedas é somente uma questão de 1º de abril. Alguém soltou uma pegadinha sobre a SEC estar aprovando alguns ETFs de Bitcoin e isso teria resultado nesse montante enorme de dinheiro entrando no mercado de criptomoedas. Isso é uma bobagem sem sentido. Já a Reuters justifica a alta com base num investidor misterioso que comprou 100 milhões de dólares em Bitcoin, dividindo esse valor em 3 exchanges. A matéria não apresenta nenhuma evidência sobre isso. E para piorar, somando o volume das 3 exchanges na hora da alta, chegamos a 15 mil bitcoins, número distante dos 20 mil bitcoins que a matéria diz ter sido comprado pelo tal investidor misterioso. E não termina por aí. Veja o portal Gizmodo, justificando a alta com a alegação de que ninguém aprendeu a lição no crash de 2018, que o Bitcoin não vale nada e é um dinheiro tão falso quanto notas do jogo Banco Imobiliário. Esse é o tipo de notícia que é vendida para as massas e que não serve para nada. Quando o Bitcoin está lá em cima, o discurso deles é positivo, e quando está lá embaixo, eles falam mal. Ou seja, a mídia serve como um contraindicador. Geralmente, se você fizer o contrário do que a mídia diz sobre as criptomoedas, você vai se dar bem. O preço do Bitcoin não mexe somente com o interesse da mídia, mas infelizmente também com o interesse do público. Veja um gráfico de buscas pela palavra Bitcoin no Google nos últimos 4 meses. Bastou essa subida para o interesse do público disparar. Todos querem saber o que está acontecendo e esse público vai acabar se informando nesses portais tradicionais, que só falam besteira. A tendência é que essas pessoas, com base na desinformação recebida, acabem perdendo dinheiro ou espalhando fake news por aí. A mídia, que estava dando o Bitcoin como morto por ter perdido quase 90% do seu valor recentemente e que influenciou milhares de pessoas a venderem suas criptomoedas, agora precisa se manter crítica às criptomoedas, evitando um mar de reclamações por parte do público. É uma análise da mídia baseada na emoção e não na razão. Como vimos no vídeo anterior, o Bitcoin apresentou uma virada de tendência no longo prazo, por finalmente superar a média móvel dos últimos 200 dias, um indicador que separa mercados em baixa de mercados em alta. Portanto, ignorem notícias e foquem neste indicador e também no suporte dos 4.200 dólares. São eles que vão nos dar segurança nesse momento. Cair abaixo da média móvel dos últimos 200 dias seria um primeiro alerta, que se seguido por uma queda abaixo do suporte dos 4.200 dólares, significaria o retorno à tendência de baixa no longo prazo. Por sorte, estamos novamente lá em cima, testando a resistência da faixa dos 5.200 dólares. E é importante fecharmos a semana acima dessa faixa, o que não é tarefa fácil. Superando essa faixa, podemos sonhar novamente com valores acima dos 6.000 dólares, um conhecido valor que nos serviu de suporte pela maior parte do ano de 2018. Isso seria um balde de água fria para todos aqueles que deram o Bitcoin como morto, no momento que ele caiu dos 6.000 dólares para os 3.000 dólares. Então, é bom a mídia abrir os olhos, porque a hora dela está chegando. Vão precisar de muita criatividade e cara de pau para justificar isso para os seus seguidores. Por hoje é só. Se preparem para o lançamento do nosso site na segunda-feira à tarde. Muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaníacos.